Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Observamos, mais precisamente nesta passagem, 2 encontros de Jesus, 2 confrontos e aparentemente 2 diálogos. O primeiro deles com estes homens que estavam possuídos pelo demônio. São Mateus, diferentemente de São Marcos, não conta tantos detalhes sobre a situação do homem, mas diz que, aliás, aqui São Mateus diz que são 2 homens, diferentemente de São Marcos. Neste caso aqui, eles saem dos túmulos e são violentos. Ninguém podia passar por ali por causa da violência deles. Então, Jesus tem um diálogo com esses homens. Mais precisamente, os homens interpelam Jesus, ou os demônios. "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" 2 expressões muito significativas. "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" Os demônios pronunciam a profissão de fé da Igreja, de que Jesus é o Filho de Deus. Esta confissão de fé nada tem de confissão. Na verdade, significa uma tentativa de mostrar-se superior, de saber quem era Jesus, mas também uma reclamação: "Que tens a ver conosco?" E a segunda expressão, "Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." Eles sabem que o Filho de Deus vem enfrentá-los e vencê-los, mas ainda não é o tempo. Ele está vindo antecipadamente, e a queixa dos demônios é esta: "Não está na hora ainda, Filho de Deus." E nisso, então, eles, de uma certa maneira, mostram uma realidade também confessada pela Igreja, que também é muito cara. Quando é este tempo? Quando é que eles sabem que serão atormentados, ou melhor, que eles sabem que serão vencidos definitivamente? Também eles aqui apontam para a paixão de Jesus, a hora de Jesus na cruz, sua vitória sobre a morte, pela paixão, morrendo e depois pela ressurreição. Eles sabem que este é o momento em que eles são definitivamente vencidos. Este é o momento em que a profecia do livro do Gênesis se realiza, que a mulher esmagaria a cabeça da serpente enquanto ele tentaria abocanhar-lhe o calcanhar,
também de que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então ele sabe que há um momento em que o Filho de Deus realmente o enfrentará e vencerá, mas não é ainda. Também outra coisa que chama atenção é que o demônio negocia com Jesus. Jesus nem chega a expulsá-lo. Na verdade, o demônio é que pede: se você veio aqui para me expulsar, então permita que eu vá para aqueles porcos. E Jesus apenas disse: ide, apenas autoriza a realizar aquilo que que os demônios tinham dito. Então, nisso, é claro, o poder de Deus em relação às forças do mal fica evidente. E esta é a primeira lição que nós devemos assimilar. Não há comparação entre as forças do mal e a força de Deus. Seja pelo mal que for. Inclusive, para quem costuma ficar também atormentado com o medo, com os pensamentos sobre o demônio, também. Não é possível que alguém verdadeiramente pense que existe comparação. Não é possível que alguém pense estar com Deus e ainda tema o demônio. Se o demônio tiver alguma possibilidade de influenciar no ser humano, normalmente ele o faz pela própria tentação da concupiscência do ser humano. O próprio pecado do ser humano o leva a ter uma tendência a praticar o mal. Mas o ser humano é livre. É o ser humano quem se entrega e não o ser humano que é possuído. Na realidade, isso depende da determinação, da escolha da pessoa. O mesmo coração que Deus espera pacientemente que o ser humano lhe ofereça, espera pacientemente, é o coração que pode ser oferecido a outro. Mas oferecido, não arrancado. Se existe alguma manifestação que a gente não compreende, não necessariamente a gente precisa atribuir imediatamente a forças demoníacas. Sempre tem alguém para colocar isso na cabeça das pessoas. Não necessariamente é assim. Muitas vezes tive contato com realidades destas e sempre pude identificar que não se tratava daquilo que as pessoas diziam, daquilo que elas temiam. Se tratava de outros problemas e que precisavam também de oração, também de diálogo, também de ajuda. Estava faltando Deus naquela realidade também, claro. Mas não era o que as pessoas diziam. Pelo menos não como diziam. Depois disso, então, o episódio dos porcos. Então, eles se precipitam no mar e morrem. É natural que aqui o que se queira acentuar não é tanto que os porcos morreram, os animais nada tem a ver com a história, mas é uma maneira de mostrar que o demônio foi vencido antecipadamente ali. Não era a hora definitiva, mas antecipadamente os demônios foram vencidos. O segundo contato que Jesus tem, ou o segundo confronto que ele tem, e esse deve nos fazer pensar muito, é com a multidão daquela cidade. Aquela cidade, aquela região, era a região dos pagãos. Jesus tinha atravessado pelo mar, pelo lago de Tiberíades com os discípulos, e durante a travessia tinha acontecido a tempestade enquanto Jesus dormia, e aqui chegando então nesta região dos pagãos, a multidão da cidade fica sabendo o que aconteceu. Os homens que cuidavam dos porcos correram à cidade e contaram tudo o que aconteceu, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Este é um primeiro passo maravilhoso. Todo mundo saiu ao encontro de Jesus.
A grande personagem desta história não são os demônios que foram expulsos, mas é este homem que apareceu atravessando o mar, vindo de fora, e que vem demonstrando ter força para expulsar as forças malignas. Então a multidão vem para vê-lo. É curioso que ao final o Evangelho diga: quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Esta expressão parece significar que eles ficaram admirados com o que Jesus fez, mas ficaram reticentes, porque, de uma certa maneira, Jesus rompe com toda a ordem, com toda a situação daquele povo, daquela cidade. E eles não desejam quebrar a sua rotina, a sua ordem, o seu modo de viver, sua lógica. Não desejam. De fato, Jesus realizando aquela obra, ele chama a atenção, ele pode ser visto como uma grande pessoa, pode até maravilhar aqueles que o encontraram, mas eles não estão dispostos a mudar suas vidas naquele momento. E tantas vezes isso acontece com a gente também, quando a gente, mesmo entendendo que está num caminho errado, mesmo entendendo que a nossa vida podia ser melhor, que a gente podia dar uma reviravolta, mesmo assim, quantas vezes a gente vacila e diz: mas não está na hora ainda, eu prefiro que não, vai dar muito trabalho, eu vou ter que deixar muita coisa. Então esta opção última é que fica exposta para nós. Quais as escolhas que nós fazemos quando nós somos atingidos pelas maravilhas operadas por Deus em nossas vidas? Quantas vezes, quando a gente tem um coração grato por alguma coisa boa que experimentou, por uma experiência do amor de Deus, a gente sente lá no fundo aquele desejo de dar uma reviravolta na nossa vida. E por algum momento a gente fica atraído, mas a gente não quer ter tanto trabalho. Então, a palavra fundamental para nós é a nossa opção, a nossa escolha e a nossa capacidade de enfrentar as consequências da nossa escolha. Rezemos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.